Bom dia, meus prezados. Irmãos, eu quero falar um negócio para vocês agora de manhã, antes de mandar a mensagem. Eu falo bom dia, não é porque eu não sou crente, evangélico, cristão, não. Sai, irmão, você é pentecostal? Sou não, também não. Não sou pentecostal, não sou adventista, não sou batista, tá entendendo? Não sou católico, não sou espírita, eu sou apenas cristão. Cristão desigrejado aqui na terra. Porque a igreja que eu acredito é aquela que vai subir para o céu. Eu não acredito em placas de igreja, como eu já falei aqui. Eu acredito na pessoa que Jesus escolheu para ser salvo. Irmão, e Deus escolhe alguém para ser salvo fora da igreja. Irmão, Deus escolhe para ser salvo fora da igreja. Não é dentro, não. Primeiro vamos ler a Bíblia Sagrada. Um versículo só. Eu gosto de ler dois. Mas nós vamos ler um versículo só. Abra a sua Bíblia. Evangelho de São João, capítulo 1 e versículo 17, que diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Né? Por Jesus. Amém, irmão? O irmão está entendendo sobre a leitura da graça veio por Jesus? É no capítulo 16 e verso 18, Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Tá bom? Isso é a palavra de Deus. Vou ler mais um no mesmo sentido. 2. João 3, 16, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus prezados, está aí a explicação. Teria eu muitos versículos para explicar sobre o tema que eu quero falar nesta manhã.
O meu nome é Miguel. Eu sou irmão Miguel. Quando eu estava em uma dominação, que na igreja ainda hoje estou. Quando eu estava servindo em uma denominação, aonde eu me prontifiquei para servir a Deus, porque muita gente fala assim, aonde eu me converti, eu não falo, irmãos, porque até hoje eu não sou convertido. No dia que a pessoa termina de se converter, ele vai para o céu. Enquanto eu estiver na terra, eu não sou convertido. Posso dizer, eu sou convencido por Jesus, por estar servindo a Ele. Porque lá aonde eu me manifestei, eu não conhecia nada de Cristo. Tudo bem. Biblicamente falando, eu aprendi lá. Porque eles têm ensinamento. Lá, eu fui separado para diácono. Lá, eu fui ungido a evangelista. Fui separado a missionário. E, mais tarde, a pastor. Então, irmãos, evangelista eu ainda sou. Não porque eles me ungiram a evangelista, mas porque Jesus me botou para mim ser evangelista. Foi Ele que me escolheu. E eu não pude mais ficar naquela determinada igreja, entre aspas, porque o que a Bíblia fala, ele só faz o contrário. Eu lendo a minha Bíblia, encontrei coisas diferentes da Bíblia deles. Indo procurar por algum daqueles sobre a diferença, ele dizia, não, Bíblia não tem diferença. A minha Bíblia e a tua são iguais. A minha Bíblia e a Bíblia do sacerdote são iguais. O que difere é de uma linguagem para outra. Porque uma é corrigida, a outra é atualizada. Uma é linguagem de hoje, outra é contemporânea. Outra de estudos pentecostais. Mas o que uma fala, a outra fala. Se fala de outra maneira, mas é a mesma coisa. Eu digo que é. Eu sempre gostei da Bíblia corrigida, de João Ferreira de Almeida. Eu digo porque que Jesus fundou a igreja dele. Para começar, já falei para vocês, não sou católico, eu sou apenas cristão.
A verdade é o Novo Testamento para a igreja. A verdade não está em mim, a verdade não está no padre, nem no pastor. A verdade para a igreja do século XXI está no Novo Testamento. Primeiro versículo de Mateus até o último versículo de Apocalipse. Aonde você lê aí é para a igreja de hoje. Inclusive de Atos dos Apóstolos para frente. As igrejas pentecostais, elas se baseiam em Atos 2, quando o Senhor derramou do seu Espírito e batizou a todos com o Espírito Santo. Isso aí é uma das segundas mentiras da igreja. A primeira eu só toquei no assunto, não falei. Mas a primeira mentira na igreja é negar que a igreja foi fundada em Pedro. A igreja é o próprio Jesus. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Então a igreja é o próprio Jesus. Mas ele transformou em duas. Eu quero que você entenda. Ele fundou a igreja em Pedro. Não foi nele mesmo, não. Foi em Pedro. Não é que Deus se transformou em Pedro. Não. Porque a igreja significa Jesus. A igreja significa pregação. A igreja significa evangelho. E ele deixou o poder do evangelho sobre Pedro. Olha, irmão, tu que se mete a ensinar os outros, tu que faz teologia bacharelado, doutorado, especializado em teologia, e ensina que Jesus fundou a igreja nele mesmo. Você está mentindo. Porque a igreja que pregamos, que é para nós pregar o evangelho hoje, foi fundada em Pedro. Não significa que Pedro é apóstolo. Não. Não significa que Pedro é papa. O significado não é esse. O significado é que Jesus tinha que deixar alguém responsável na frente do seu trabalho na terra. E ele não podia fundar a igreja nele mesmo e subir para o céu, rapaz. Você tem que ter um entendimento das coisas. Não condene Pedro e nem elogie Pedro. Na hora de elogiar, você tem que elogiar Cristo. Mas Pedro foi quem recebeu a igreja.
Pedro foi quem recebeu a responsabilidade de pregar o evangelho. Primeiro, também Jesus falou para Pedro 3 vezes se ele amava ele. E disse: Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. É o significado. Pastoreia minhas ovelhas. Aí a pessoa já entra entrando que Pedro não é nada. Jesus não fundou a igreja em Pedro. Tanto fundou que ele mandou pastorear o seu rebanho. Né? Lá no livro de São Marcos, no capítulo 16 e o verso 15 e 16, lá diz o seguinte: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Ele mandou Pedro, ele fundou a missão em cima de Pedro e mandou Pedro pastorear e depois mandou nós, porque ide por todo mundo. É todo aquele que sabe do evangelho, que aceitou o evangelho, que obedece o evangelho, que prega para os outros. Essa é a palavra todo mundo. E a toda criatura do mundo. É aqueles que recebem o evangelho que vão receber. Por isso é que tem todo mundo, ninguém. Muita gente não parou para decifrar que aí é dois tipos de coisa. Todo mundo é um tipo de pessoa. E toda criatura são outros tipos de pessoa. Porque todo mundo é para pregar para toda criatura. Entenderam? Mas pregar o quê? Que não pode trabalhar no dia de sábado, que não pode comer carne de porco, que não pode tomar café, não pode tomar Coca-Cola e daí para frente não pode fazer transfusão de sangue. Não, Jesus não falou nisso não, irmãos. Eu gosto de pregar, eu gosto de ensinar, mostrando alguns versículos da Bíblia, que eu já mostrei uns 4 aqui. Vou mostrar mais um. Abra sua Bíblia no livro de São João, capítulo 15, e o versículo 14. Vós sereis chamados de meus amigos, se fizer tudo aquilo que eu vos mando. Irmão, você quer ser chamado amigo de Cristo? Se você quer ser chamado amigo de Cristo, Cristo mandou guardar o dia de sábado. Cristo mandou largar de comer carne de porco. Cristo mandou largar de tomar Coca-Cola.
Cristo mandou pagar o dízimo. Cristo mandou casar ou descasar. Mandou não, né, irmão? Não, porque o Novo Testamento não fala isso. Eu falei um versículo do capítulo 15 do livro de São João, mas você pode ler desde o primeiro versículo, versículo 1 até terminar o capítulo, que você pega uma história muito boa para você aprender muito mais do que eu estou falando aqui. Porque uma vez, uma gravação dessa aqui, no YouTube, na internet, não dá para como é que se diz? Para acumular tudo aquilo que a gente tem necessidade de falar no ensinamento desse. Mas eu, por hora, só tenho apenas um celularzinho Android. Mas eu escolho as palavras, os assuntos mais adequados para poder explanar para vocês. Dentro do possível. Mas observe o que eu falo. Ninguém é proibido a seguir nada. Voltar um pouquinho atrás do que eu estava falando, que eu sou um desigrejado. Eu talvez sou a mesma coisa de você que está me ouvindo aí. Sou desigrejado dessa igreja daqui da terra, desse sistema, desse pessoal. Porque eu não sei aonde eu vou congregar. Porque desse lado aí, eu sou igual Jesus. Eu não estou me comparando à pessoa de Jesus, à santidade de Jesus, não. Entenda o que eu estou falando. Jesus era judeu, cresceu judeu, pode até dizer que ele cresceu fariseu, mas quando ele estava no ponto, não é quando ele aprende, nós é quando aprendemos. Jesus não é quando aprendeu, porque ele já sabia de tudo. Mas quando ele se achava um homem preparado para pregar a palavra dele mesmo, ele não ficou na sinagoga. Porque os caras ficam recomendando que a pessoa que sai da igreja, ele não é crente mais não, que é crente é na igreja, fora da igreja não é crente, não é cristão. Lá onde Jesus nasceu, existiam muitos segmentos. Toda pessoa que fez teologia, que é o que os ensinadores de hoje, sabem disso. Vocês que não fizeram teologia, vocês não sabem. Eu não estou querendo rebaixar aqui quem não fez teologia, não. Eu estou querendo dizer que vocês não sabem. Mas nós sabemos, nós que somos teólogos, nós sabemos. E os outros ensinam mentira porque quer, porque eles sabem. E eu também sei, mas procuro ensinar a verdade. Jesus podia ter ficado congregando mal os fariseus, junto com os fariseus. Jesus podia ter escolhido os saduceus. Jesus podia ter escolhido os escribas para congregar.
E de dentro de qualquer comunidade dessas aí, ele podia ter transformado o mundo. Por quê? Porque ele nasceu lá, ele é o líder supremo, todo mundo está abaixo dele. Então ele podia entrar lá no meio daqueles sacerdotes, fariseus, e dizer: eu sou o filho de Deus e aqui é o que eu mando. E pronto, de acabar com tudo, ele não fez. Sabe por quê? Porque o homem tem livre-arbítrio. Jesus veio para cá como homem. Eu não concordo com o dízimo, eu não concordo com o dia de sábado, nem com o domingo, não concordo de parar de comer o que a gente quiser, eu não concordo com isso. Eu não concordo que o homem e a mulher sejam casados no civil para poder ser um crente. É igual Jesus também não concordava com nada dos fariseus faziam. Sabe o que ele fez? Fundou a sua igreja. Tá entendendo? Então eu não fundei a minha igreja. Mas eu não concordei também com a igreja dos outros. Foi justamente por isso que eu saí do sistema. Mas eu não saí da adoração a Deus, eu não saí do jejum, eu não saí de ler a palavra de Deus, não. Eu não me desliguei de Deus. Eu desliguei do sistema dos homens. Eu vou para a igreja, o cara disse para mim: tu não pode vestir um short, tu não pode jogar um futebol, tu não pode tomar cerveja, que isso eu não tomo mesmo, mas o cara diz: tu não pode tomar Coca-Cola, tu tem que guardar o dia de sábado, tu não pode comer carne de porco. Onde é que está escrito isso? Em Êxodo 20. A partir do versículo 1 em diante você encontra essas coisas. De que é? Quem fundou a igreja foi Moisés ou foi Jesus? Não, mas Moisés falou aquilo porque Deus mandou ele para lá. Até em João 1. Você lembra que o primeiro versículo que eu li aqui, eu não esqueço não. João capítulo 1, versículo 17. Pode marcar na tua Bíblia aí. A lei veio foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Então, para nós hoje, Moisés não é verdade. Porque se Moisés fosse verdade, não precisava Jesus morrer na cruz, não. Porque quando Jesus morreu na cruz, já fazia 1.600 anos que o povo pregava Moisés. 1.600 anos que o povo pregava Moisés. Mas para salvar eu e você, Jesus teve que descer do céu, morrer numa cruz, ser enterrado e ressuscitar para poder salvar, porque a lei não dava de salvar ninguém. Até porque se você observar direitinho, a lei não foi feita mesmo para salvar. A lei foi feita apenas para os cuidados de Israel, do país de Israel, na vida material. Porque a salvação é diferente. Vou recordar de novo para vocês. Por isso que eu digo que uma gravação não dá tempo de a gente gravar
uma coisa para explicar tudo, porque a gente tem que explicar direitinho. Quando Jesus morreu, a lei estava completando justamente 1.600 anos. Aí tu sabe o que Jesus fez depois que ele ressuscitou? Lembra São Marcos, capítulo 15, versículo 16 e 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então, irmãos, se a lei já estava há 1.600 anos, 1.600 anos que o homem não comia carne de porco, 1.600 anos que o homem não trabalhava dia de sábado, e outras coisas mais que o homem fazia ou deixava de fazer dos mandamentos de Moisés. Agora tem que pregar o evangelho. E o evangelho não é lei. E nem está misturado com lei. Pois é, no capítulo 3, lá do livro de Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo, ele disse que todo aquele que está debaixo da lei está debaixo da maldição. Maldito é todo aquele que vive na lei, porque o justo viverá da fé. A salvação é a graça mediante a fé. Então, irmãos, se quem vive na lei vive maldito, é maldito, o maldito é o diabo. Maldição é coisa do diabo. Se você está vivendo debaixo de maldição, você está mentindo. Se você está obedecendo a lei de Moisés, você está mentindo. E o mentiroso não entra no céu. O Apocalipse 21:8 diz que o mentiroso não entra no céu. O mesmo Apocalipse 22:15 diz que nem o mentiroso e nem o que concorda com a mentira não entra no céu. Então você que está nessas igrejas aí é que nem eu fiz. Eu procurei essas verdades e não achei. Porque a igreja Assembleia de Deus, onde eu congregava, cheguei à categoria de pastor. Lá, eles não guardam o dia de sábado, mas guardam o dia de domingo. É a mesma coisa. É a mesma miséria. Tem muitos parentes meus adventistas, eu fui para Adventista, eu fiz até um curso lá. Lá eles ensinam que a gente não pode trabalhar o dia de sábado. Eles ensinam que a gente não pode comer carne de porco, peixe de couro, Coca-Cola, que mais? Essas coisas assim, muitas e muitas coisas. Então eu fui para a Bíblia, encontrei o próprio Jesus dizendo que o que entra pela boca não faz mal nenhum. Quer dizer, o que faz mal é o que sai da boca, mas o que entra não faz mal. E eu me lembro que a gente come carne de porco entrando pela boca. Aqueles que tomam uma cervejinha eu não tomo, mas aqueles que tomam, ele toma entrando pela boca.
Quem toma uma Coca-Cola, quem toma um café, tudo entra pela boca. Então não é pecado você comer nada. O apóstolo Paulo diz que abaixo de uma oração está tudo santificado. Aí eu não dei conta de ficar numa dessas igrejas. Só uma coisinha que eu vou falar aqui, porque eu acho que a explicação já deu, mais ou menos. Eu ainda vou falar alguma coisinha aqui. Da outra vez eu falo em outras coisas aqui que é para falar, mas agora eu vou falar essa. Eu sou pentecostal. Irmão, só em você falar pentecostal você já está mentindo. Pastor, você que diz que a sua igreja é pentecostal, você está mentindo, ensinando os outros a mentir. Por quê? Pentecostal vem de Pentecoste. E o batismo com o Espírito Santo, o avivamento, não é Pentecoste. Pentecoste era uma festa de Israel. Era as festas da colheita. Nem eles mesmos chamavam de Pentecoste. Nem eles mesmos. Por isso que eu falei, quem estudou teologia sabe. E vocês que estudaram sabem que Israel mesmo na língua hebraica não chamava Pentecoste, não. Era a festa das colheitas. Você encontra no livro de Levítico, você encontra no livro de Êxodo, você encontra no livro de Números. No Pentateuco você encontra isso. Festa das colheitas. 50 dias após a Páscoa. No dia da festa das colheitas, Jesus cumpriu a sua promessa. Enviou o Espírito Santo justamente naquele dia. E batizou todos que estavam na presença naquele dia. Pentecoste não é nem língua grega. Pentecoste foi traduzido do latim para o português. Pentecoste é latim. Nem grego não é. Então aquele dia não é dia de Pentecoste, aquele dia é dia das colheitas, da festa da colheita de Israel. Então você que diz que é pentecostal, por causa desse evento, o seu pastor está mentindo. Isso também foi uma das coisas que eu discuti dentro da igreja, Assembleia, quando eu estava lá. Tem nada a ver Espírito Santo com Pentecoste. Ele disse que não, que o homem tem que ser pentecostal. Então, irmãos, outro dia eu explico mais alguma coisa. Até aqui foi bom. Observe direitinho aquilo que eu falei. Eu não estou lhe convencendo a sair da sua igreja. Eu não estou lhe convencendo a nada. Não quero lhe convencer a nada. Eu quero só lhe convencer que para subir para o céu, não adianta você seguir na placa de uma igreja. Para você subir para o céu, você tem que obedecer a Cristo, não a homem. Porque se você obedece a Moisés, você está obedecendo a homem. Se você obedece às igrejas que tem por aí, tudinho, você está obedecendo a homem. E o homem, eu quero que os irmãos lembrem. Quem foi que fez o céu? João 14. Não se turbe os vossos corações. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou teria dito.
Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vós preparar lugar, voltarei e levarei vós para junto de mim mesmo, para que onde eu estiver, estarás vós também. Pois é, siga Cristo. Eu sou o irmão Miguel Ribeiro da Silva. Sou ungido a pastor, sou separado a diácono e ungido a pastor e missionário. Eu não aceito missionário porque não sou padre. Missionário é coisa com missa ela é da Igreja Católica, isso aí também está errado. Evangelista sim, porque evangelista é quem prega o evangelho. Pastor não, porque meu pastorado só valia naquela igreja. Mas sou um servo de Deus. Eu já falei, Miguel Ribeiro da Silva, morador em Tailândia do Pará, no bairro Cidade de Deus. Muito bom dia, que Jesus lhe abençoe poderosamente.